O Photoshop é um dos programas mais completos que existe para trabalhar com imagem. E a gente sabe que é muito difícil aprender ele todo. Por isso, eu costumo dizer que eu dividi o aprendizado do Photoshop para mim em fases. Eu comecei a aprender ele por volta do ano 2000, 2001 e tive várias fases de aprendizado e eu quero contar para você como que eu cheguei a adquirir esse conhecimento para poder passar para as pessoas também. Para quem não me conhece, eu sou Adriano Ruivão Medeiros, produtor de conteúdo aqui do canal Impressor. E se você está chegando agora aqui e não se inscreveu ainda no canal, inscreva-se e deixa seu joinha e comentário no vídeo para também contar como foi a sua história, o porquê que você está aprendendo Photoshop e o que você está fazendo com essa ferramenta. Nessa primeira fase, por volta do ano 2000, eu costumo chamar da fase de tutorial. Eu precisei aprender Photoshop porque eu dava aula numa escola de informática de franquia, dessas bem comuns no início do nosso século. Eu já era usuário do Core, eu já ensinava o Core, eu tinha alguns anos, desde 98 mais ou menos. O curso que eu dava, na sequência do Core, eu vinha o Photoshop. Então eu tive que me preparar antes, alguns meses, e aprender o Photoshop, aprender um pouco dele para poder passar. Aprender e ensinar nunca foi problema para mim, isso é um talento natural que eu tenho, mas eu preciso aprender a ferramenta antes. Então eu mergulhei em tutoriais na internet, não era essa época de ter tutorial em vídeo não, era tutorial em foto e texto. Saí aprendendo a fazer efeito fogo, efeito gelo, letra derretendo, emagrecer e engordar pessoas, como trabalhar com texto, enfim, tudo que era tutorial de Photoshop eu tentava replicar para adicionar no meu curso. Passada essa fase, eu entrei numa gráfica de impressão digital no ano de 2003 e lá a realidade do Photoshop era outra. Eu tive que aprender bastante com os meus colegas de trabalho a colocar conceitos de pré-impressão dentro do Photoshop. Então, nessa época, os clientes mandavam os arquivos, a gente tinha que corrigir os problemas que os arquivos tinham, como de repente um excesso de preto, um excesso de vermelho, ou corrigir áreas de imperfeição usando carimbo, ajustar brilho, ajustar contraste. Então, além de aprender com os meus colegas de trabalho, eu também investi muito em livros que eram praticamente um livro-curso. Não era a época de hoje em dia da internet, onde você tem uma variedade de cursos e você pode escolher e assistir tudo em vídeo, tirar dúvida com o professor. Você tinha que comprar livro e o livro vinha com um CD com alguns exemplos e alguns vídeos para você poder executar. Foi uma fase boa também porque eu comprei alguns livros que só tinha em inglês, então eu pude aprender bastante inglês porque eu lia o livro com o dicionário do lado, eu não falava inglês ainda na época. Então a palavra que eu tinha dúvida eu ia ao dicionário, consultava e fazia um trabalho minucioso. Do meio do livro para o fim eu já estava conseguindo entender bem o que estava se passando. Inclusive nessa fase teve um caso bem interessante. Depois da gente aprender a fazer todos os tratamentos, eu lembro que a gente pegou um ônibus de uma banda de forró para fazer uma arte. O meu colega de trabalho, não foi nem comigo esse caso, ele pegou e deu aquele trato na cantora, né? Tirou o pé de galinha, ajeitou bochecha, emagreceu, cresceu o peito, cabelo, luz. Resultado é que ela ficou tão mais jovem que ela pediu, inclusive, para tirar um pouco das modificações porque ela estava parecendo a cantora que era 10, 15 anos atrás. E o empresário não, o empresário quis que mantivesse aquilo porque estava um produto bem comercial, bem vendável e houve até uma treta entre os dois, foi bem engraçado esse caso. Bom, passada essa fase da pré-impressão, eu comecei a prestar alguns serviços também de criação, de tratamento de imagem. Eu fiz bastante trabalho com fotógrafo. Tinha um fotógrafo que fazia um trabalho de ambientes em 3D, ele precisava fotografar muito móvel, muito mobiliário, e eu fazia o tratamento para eles. Fiz também alguns trabalhos de restauração de monumentos históricos, como por exemplo o teto de igreja. Esse caso do teto de igreja foi uma igreja em Olinda, no estado de Pernambuco. Quando você vai fazer uma restauração, o fotógrafo ele não pode tirar uma foto geral do teto, ele tem que tirar de pequenos pedaços, mais ou menos umas proporções de 60 a 1 metro, e isso gera 100, 200 fotos que tem que juntar tudinho no Photoshop para ter um registro de como era o teto original, para que os restauradores pudessem fazer o trabalho para ficar o mais próximo possível de como era antes da restauração. Então eu pude fazer esse trabalho de pegar essas fotos e juntar no Photoshop, foi um trabalho bem interessante. Bom, passada essa fase, eu comecei com a Pixel Dots, a empresa de consultoria para formar pré-impressores pelo Brasil inteiro. Então tudo que eu aprendi na pré-impressão e desenvolvi também com esses livros, com esses trabalhos, eu comecei a compartilhar com as pessoas.
E em um dado momento eu comecei a fazer serviço de gerenciamento de cor. Se você não sabe o que é gerenciamento de cor, é um aparelhinho chamado espectrofotômetro que faz leitura de cargas de tinta de impressoras para poder deixar elas funcionando dentro do padrão CMYK certinho. Então eu tenho, por exemplo, uma impressora que imprime em tecido, outra que imprime em papel, outra que imprime em lona. Eu consigo fazer com que as três imprimam a mesma cor com esse equipamento espectrofotômetro. E aí eu vi que o Photoshop tinha muita função interessante para o trabalho pós-gerenciamento, que uma vez que as impressoras estavam prontas, calibradas, você tinha que ter uma imagem no Photoshop sem ajuste nenhum, ou seja, você não precisava mais compensar o vermelho, compensar o preto, você tinha que ter uma imagem adequada com as cores como elas devem ser. Então passei a fazer um trabalho no Photoshop onde ensinava as pessoas a gerar um arquivo com a cor certinha, trabalhando principalmente em modo LabColor, em modo RGB, em modo CMYK. Então era um trabalho de tratamento de imagem para neutralizar os possíveis ajustes ou compensações ou defeitos de cor para mandar uma foto perfeita para que ela imprima em cada uma dessas imagens. Essa fase foi bem interessante, pude viajar bastante o Brasil. Teve até um caso curioso de um cliente nosso, que ele também fez um trabalho de foto, de tratamento de imagem. A gente fez o perfil de cor para a máquina dele, e aí ele fez tudo que podia. Ajuste de cor, ajuste de branco, a luz e sombra do cabelo para aparecer os fiozinhos de cabelo, colocou também toda a parte de nitidez, né? Você não deixar poro da pele aparecer, então você tira a nitidez em alguns cantos, levanta em outro, como em cabelo, o noivo na barba, enfim. Ele fez uma foto excepcional do noivo e da noiva, e essa foto depois iria para a recepção do casamento. Depois desse primeiro evento que ele fez, a empresa parou para ver a qualidade do serviço, estava brilhando o negócio, eles fizeram numa lona fosca de alto nível, porque tinha luz, né? Então quando colocava a luz ficava aquela coisa chamando atenção, e foi pro evento. Acabou o evento, eles trouxeram de volta. Eles falaram, olha, eu preciso que vocês façam uma imagem com menos qualidade, porque ela ficou tão linda que todos os convidados paravam na porta da recepção, tiravam foto, queriam interagir com isso e estava chamando muita atenção. A gente não conseguiu começar o evento na hora e eu não quero o mesmo efeito no dia do casamento. Então ele teve que fazer uma imagem com menos qualidade, menos resolução por causa desse trabalho. Bom, toda essa trajetória de treinamento, de capacitação, de aprendizado, de dividir em fases, né? Ou seja, teve a fase que eu aprendi em tutorial, a fase que eu aprendi na pré-impressão e a fase de geração de imagens perfeitas para impressões perfeitas. Tudo isso eu traduzo em treinamento, em curso para o público do impressor, e eu queria agora pedir um pouquinho da sua atenção para conhecer esse treinamento que a gente tem de Photoshop do portal Impressor. A equipe do Impressor gravou esse curso ano passado, fizemos uma turma online para ensinar Photoshop do zero para quem não sabe nada, mas sem ser aquele curso que vai ensinando de pouquinho. Desde a primeira aula eu ensino recursos profissionais para que você possa aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia para ter um ótimo desempenho usando o Photoshop. Se você aprendeu o Photoshop também na marra, com tutorial ou com dica de outras pessoas, esse curso vai ser excelente para reciclar todo o seu conhecimento e aplicar conceitos que realmente fazem a diferença para você ganhar tempo e qualidade no dia a dia. Eu vou explicar um pouquinho desse nosso curso. O curso está dividido em 10 videoaulas, elas ficam disponíveis durante um ano. A gente não deixa mais tempo porque acaba reciclando, vindo informações novas, então todo ano a gente grava um curso novo. Você tem um plantão de dúvidas durante 30 dias para você mandar pergunta, mandar print de erro, de dúvida, vídeo, e essa pergunta quem responde sou eu. Você manda para nossa equipe, eles redirecionam para mim e eu vou dar toda a atenção que você precisa para aprender o Photoshop. Você ainda pode fazer uma prova com 20 perguntas para obter um certificado. Se você está fazendo universidade, esse certificado vale para comprovação de carga horária complementar. Tem um serviço de mentoria para ganhar dinheiro com o Photoshop. Então, se você está usando o Photoshop para trabalho, para business, eu posso, durante 30 dias, te dar um apoio, te orientar com algumas ferramentas que a gente tem no portal Impressor para fazer com que você possa prosperar o seu negócio usando o Photoshop. Além disso, você entra na nossa lista de alunos premium. E durante o período de isolamento social, estamos com 50% de desconto nesse curso. Ele é R$ 99, mas a gente está com desconto de R$ 49 para você acessar essas 10 aulas. Se você quiser conhecer a metodologia do curso,
As 5 primeiras aulas estão disponíveis aqui no YouTube do Portal Impressor para você assistir. Você já vai aprender, são exatamente as 5 primeiras aulas. Está aqui o conteúdo de cada uma e as demais você acessa a partir do momento que se torna aluno prêmio do Portal Impressor. Se você chegou para aprender Photoshop agora, eu tenho todo esse conteúdo, essa experiência para compartilhar com você. Comenta aqui na caixinha do YouTube como está a sua vida, para que você usa o Photoshop. Vamos fazer contato. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha e se inscreve no YouTube, no canal O Impressor. Se você conhece pessoas que também estão precisando aprender o Photoshop, é só compartilhar o link do vídeo para todo mundo que você achar que vai tirar proveito. Muito obrigado para você que chegou até aqui, grande abraço e até a próxima.